bem calmo aqui para vocês. Essa é a reta R. Bem, essa é a nossa reta R e nós vamos começar com a primeira ideia. A primeira ideia é que nessa reta, para a gente definir uma reta, a gente precisa saber quantos pontos. 2. Então, por 2 pontos passa uma única reta, então eu botei ali o ponto A e o ponto B como referencial dela. Agora vocês imaginem o seguinte, eu vou escrever uma equação que representa esta reta que vocês estão vendo ali. Como é que eu posso escrever uma reta justamente com esses pontos? E agora? Bem, a ideia é o seguinte, tá, pessoal? Em primeiro lugar, o que seria uma reta? Uma reta seria um conjunto de infinitos pontos alinhados, certo? Então, pontos alinhados. Então, esse... Perdão, gente. Realmente eu estou meio gripado aí. Gente, então olha só, nós temos o ponto A e o ponto B. Então, se vocês observarem, eu tenho aqui os dois pontos A e B, e eu quero representar todos os demais pontos dessa reta. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar um ponto qualquer que a gente chama de ponto genérico. Vou pegar esse ponto aqui e vou chamar de ponto P. Quem seria o ponto P? É o X e o Y. Esse é meu ponto genérico. Lembrando que eu botei ele aqui, mas ele poderia estar aqui, então o P pode estar em qualquer lugar. Esse P representa todos os demais pontos que eu não conheço dessa reta. Então, quando a gente faz essa reta, justamente a ideia, a equação, é como se a gente tivesse uma receitinha para encontrar qualquer ponto que estivesse nessa reta. Então, para que a gente possa fazer isso, qual é a condição de alinhamento entre pontos? O determinante tem que ser igual a 0. Então, a gente já sabe aqui que o nosso determinante vai ter que ser igual a 0. Bem, então como é que a gente vai achar isso? É simples. A gente já tem a informação. Então, significa dizer que x e y, que é o nosso ponto genérico, o x do A e o y do A, o x de B, o y de B, e o x e y de novo, eu sei que isso aqui vai ter que dar 0. Esta daqui, ó, é a informação que a gente tem para encontrar a equação da reta. Tá? Então vamos lá, vamos fazer um exercíciozinho para a gente fixar. Se eu pedisse para vocês, qual a equação da reta que passa pelos pontos -1 e -5 e B 2 e 2. 2 e 4. Tá aí. Bem, gente, como é que a gente vai fazer agora a equação dessa reta? Simplesmente a gente vai pegar e vai fazer isso aqui. X e Y, que seriam os pontos genéricos, eles vão sempre se manter, porque a ideia é uma receita para a gente encontrar qualquer ponto que eu queira. X e Y. Então, x de A eu sei que é -1, e aqui o y de A é -5. Nós teríamos aqui B é 2 e 4, e eu vou repetir x e y, e isso vai ter que ser igual a 0. Agora, o que acontece? Quem são as minhas primárias?
nós teríamos menos 5x menos 4 mais 2y. Aqui nós teríamos menos o menos y menos 10 mais 4x. E o resultado disso vai ter que dar zero. Então aqui nós ficaríamos com menos 5x, menos 4 e mais 2y. Aqui o sinal de menos, não pode esquecer, vai mudar o sinal de todo mundo. Vai ficar mais y, vai ficar mais 10 e aqui vai ficar menos 4x, igual a zero. Juntando os termos semelhantes, menos 5x com menos 4x, nós teríamos menos 9x. 2y com mais y, nós teríamos 3y. Nós teríamos menos 4 com 10, isso aqui daria mais 6, igual a zero. Bem, estamos quase lá, tá, pessoal? Aqui, se vocês observarem, 9, 3 e 6. Quando isso acontece, a gente deve sempre que possível simplificar. 9, 3 e 6, todos eles são divisíveis por 3. Então, isso daqui ficaria menos 3x mais y mais 2 igual a zero. Gente, esta daqui é a nossa primeira, essa daqui é a fórmula geral. Já lembrem também de uma informação importante. Todas as nossas fórmulas de geometria analítica que são chamadas forma geral, todas elas devem ser iguais a zero, tá? O único cuidado que eu gostaria que vocês tomassem aqui é o seguinte: se isso daqui fosse o vestibular da UFSC, provavelmente essa equação aí vocês não iriam encontrar no gabarito. Por que vocês não vão encontrar no gabarito? A UFSC tem um critério bastante simples, ela não deixa o x negativo, tá? Então, o que a gente poderia fazer é multiplicar isso aqui por menos 1. Provavelmente na UFSC, o que vocês iam encontrar como gabarito seria isso: 3x menos y menos 2 igual a zero. Isso seria a da UFSC, tá, gente? Nos livros, isso daqui vai ser comum aparecer. No vestibular, isso aqui não é comum. O x ficar negativo. O y e o termo independente não interessa o que aconteça, mas o nosso x tem que ser positivo lá na UFSC. Tranquilo? Bem, para nós, eu já aceitaria isso aqui como resposta, tá? Gente, essa é a fórmula geral. Mas, vou ser bem honesto com vocês, não é a fórmula geral que a gente mais usa para equação de reta. O que a gente mais usa é o que nós chamamos de equação reduzida. Bem, o que seria essa nossa equação reduzida, que é o que a gente mais usa? Vocês, inclusive, vão reconhecer bem isso aqui. A equação reduzida seria simplesmente o seguinte: isolar y. Então, olha só, vou partir dessa daqui, certo? Se nós temos esta equação e eu quero isolar o y, eu vou jogar tudo para o outro lado. Então, nós teríamos que y seria igual, isso que é negativo passa para o outro lado, vai ficar 3x. Isso aqui que é positivo passa para lá, vai ficar negativo. Esta é a nossa equação reduzida. Olhando para ela, não lembra alguma coisa? O que está lembrando aqui dali, gente? Uma função linear. Isso, uma função do primeiro grau, isso mesmo, uma função afim. Então, gente, se vocês observarem, a equação reduzida da reta vai dar sempre uma função afim. Tá? Vai ser sempre isto mesmo. A gente só tem alguns pequenos diferenciais ali.
Deixa eu botar aqui para vocês. Então é o seguinte, a equação geral, genericamente a gente escreve assim, ela é ax mais by mais c igual a zero. Isso é a nossa equação geral, tá? O único diferencial seria aqui na nossa equação reduzida. Para enrolar um pouco a nossa cabeça, isso aqui é uma função, a gente geralmente chamava de A e B, concordam? Mas A e B já foi usado na equação geral. Então, o que vai acontecer é o seguinte, na equação reduzida a gente costuma dizer o seguinte, y será igual a mx mais n. Então tá aqui, ó, m e n serão agora os nossos coeficientes aqui. Tranquilo? Em vez de usar A e B, M e N, para reduzida. Tá. A gente volta na equação da reta na nossa próxima aula, tá, gente? Já está esgotando o tempo aí, nós estamos 9h34 aí. Eu vou encerrando aqui para dar um tempo de vocês se prepararem também para a próxima aula, tá? Então, gente, uma boa semana a todos. E o seguinte, eu já vou ver se começo a mandar também para vocês. Eu tenho algumas apresentações em PowerPoint disso aqui. E eu vou mandar essas lá no grupo para vocês também, tá? Já para vocês, se quiserem, já ir dando uma adiantada também. E vou tentar mandar já essa semana mais uma listinha de exercícios. Tá? Então, galera, beijo a todos e até a nossa próxima aula. Boa semana aí pra vocês. Tchau, galera. Até mais. Próxima aula. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Tchau. Até semana que vem, galera.